eu vou querer falar sobre o meu filme stop motion favorito, que também é um dos meus filmes favoritos da vida. Filme stop motion, você pode pensar em Wallace e Gromit, você pode pensar em Coraline, Ilha dos Cachorros, o filme da raposa lá do Wes Anderson, Noivo e o Cadáver. Mas não, meu filme favorito de stop motion, um dos meus filmes favoritos da vida, é Paranorman. E eu sou apaixonado por esse filme. Apaixonado. E hoje eu vou querer falar sobre ele porque eu reassisti ele ontem. Eu reassisti ele com a minha irmã mais nova. E eu tenho muitas coisas pra falar sobre ele, cara. Então saiba que essa review ela vai ser completamente parcial, porque eu sempre amei esse filme. Esse filme sempre foi um dos meus favoritos da minha vida. Se você nunca assistiu Paranorman, falando de uma maneira bem simples e bem direta, Paranorman é um stop motion no qual o garoto, o Norman, ele vê os mortos, ele vê gente morta, e por conta disso ele sofre muito bullying na escola. Ninguém acredita que ele realmente vê gente morta, mas ele vê. E no decorrer do filme, ele descobre que esse dom que ele tem de ver os mortos é por conta de uma maldição que foi jogada na sua cidade há muitos anos atrás, quando líderes da sua cidade, na época, mandaram matar uma criança por bruxaria. Criança no qual tinha os mesmos dons que ele de ver os mortos. Aí o filme é tudo tipo, como que a gente vai parar a bruxa? Por quê? Porque como que essa bruxa, ela se vinga da cidade? Ela dá vida aos mortos. Ela faz com que zumbis ataquem a cidade. Ataquem a cidade. Que no decorrer do filme, você vai descobrindo o que na verdade tá acontecendo ali. E enfim, agora já contextualizando para Norman, eu preciso contextualizar eu. Sartre. Porque eu sou apaixonado por filmes de animação. Desde quando eu virei adulto, desde, sei lá, virar cinéfilo mesmo, começar a assistir filmes realmente muito bons, muito aclamados pela crítica, a animação continua sendo o meu gênero favorito de filme. Eu sou apaixonado por animação, porque são filmes feitos para crianças. Só que quando o filme, na minha opinião, de animação, ele é muito bom, ele não é só feito pra criança, ele é feito para adulto também. E aí a gente pode pegar, por exemplo, Monstros S.A., pode pegar Shrek, pode pegar Toy Story 1, pode pegar as obras do Miyazaki, como Castelo Animado, O Garoto e a Garça, Totoro, próprio Homem-Aranha no Aranhaverso, que lançou recentemente, Gato de Botas. São filmes que majoritariamente são para crianças, só que nem tudo é o que parece ser. Existe entrelinhas que, na minha opinião, filmes de animação dão um pau em comparação a muitos filmes mesmo aclamados pela crítica relacionados à entrelinha. Filmes no qual realmente eles têm a linha principal e tem uma linha secundária, as duas acontecendo ao mesmo tempo. E você consegue ter essa separação de tipo, eu posso ver o filme por essa ótica, uma ótica mais infantil, com o cérebro desligado, e eu posso ver o filme por essa ótica. Mas você tem essas duas maneiras de ver, e isso torna o filme muito rico. Fuga das Galinhas, que fala sobre um bagulho mais... Mas se você é uma criança, você só vai falar, nossa, um monte de galinha correndo, olha que legal. Aí quando você é adulto, quando você começa a estudar mais história, você... Aí Shrek, que tem todo esse negócio de validação. O Gato de Botas 2, que fala muito sobre o medo, sobre a ansiedade. Falando em ansiedade, Divertidamente também, puta merda. É que Divertidamente já não consegue fazer tão bem essas duas linhas. Parece que Divertidamente, na verdade, fala sobre aquilo que quer mostrar mesmo, né? Divertidamente não tem um subtexto, não tem uma outra linha. Divertidamente é o que quer mais ele falar, mas também fala sobre um tema muito rico. Coraline, se também pegar o que quer dizer também pra falar puta merda. Assim, então, vários exemplos de filmes de animação que conseguem fazer essas duas linhas, e Paranorman não é diferente. A mensagem que Paranorman quer dar, quando eu era criança, eu me identifiquei muito, e ela me tocou muito quando eu descobri o que Paranorman realmente quer dizer. Quando eu descobri que Paranorman não é somente um filme de zumbi. E em Paranorman fala muito sobre o medo. Como eu disse, o Norman, ele vê fantasmas, e por conta disso ele não tem medo de coisas normais, no qual pessoas normais teriam, que seriam medo de fantasmas. Ele assiste filmes de zumbi muito de boa. Quando aparece zumbis de verdade,
Ele não tem medo dos zumbis, mas o medo que o Norman sente é o medo de que as pessoas que o julgam por ele falar que vê fantasmas e falam que ele é doido e coisa do tipo, é que essas pessoas estejam certas. É o medo de não conseguir provar pra sua mãe, pro seu pai, aquilo que ele vê. E isso a gente pode fazer um paralelo muito grande com um problema muito do jovem, né? Que é o problema de, cara, eu tenho medo de não dar certo na vida, de não vingar, com medo de não conseguir mostrar pra minha mãe, mostrar pro meu pai que, poxa, esse sonho que eu tenho, ele pode se tornar realidade. Eu consigo tornar ele real, eu consigo viver disso, eu consigo agarrar isso. Que muitas vezes eles não concordam, muitas vezes eles não acham que isso é o certo, eles acham que você é estranho por optar a seguir esse tipo de pensamento. E isso é muito comum na adolescência, né? É muito comum no jovem. É meio Marty Supreme das ideias. No sentido de eu tenho que mostrar pra eles que eu tô certo. Que eu vou conseguir dar certo. E para Norman fala sobre esse medo. Esse é o medo que o Norman sente. Só que ele não. Em Paranorman não fala somente desse medo. Fala do medo das outras pessoas também. Tipo, o medo do seu pai, o medo da sua mãe. Por que a sua mãe ela tem medo de você? Por que a sua mãe, por exemplo, ela tem medo de, não sei, você querer fazer uma faculdade que não dá certo logo de cara? Por que ela tem medo de você se assumir gay? Por que ela tem medo de você se vestir de tal maneira? Porque ela tem medo da maneira como que as pessoas vão te julgar. O pai e a mãe do Norman têm medo do Norman, que eles não gostam de ver o filho sendo ridicularizado por falar com fantasmas. Então os pais dele sempre estão tipo, ai, cala a boca, moleque. Para de falar isso, para de falar que você fala com fantasma. Tá todo mundo zoando você e a gente não quer que as pessoas te zoam porque você é o nosso filho e a gente te ama e a gente quer te ver bem. Então para de ter essas ideias doidas e seja normal. Porque eles têm medo de como que as pessoas vão tratar o filho dele. Aí tem um terceiro medo, que é sobre uma situação que acontece no filme. A bruxa, ela faz a maldição e zumbis aparecem. Só que os zumbis, eles só estão indo atrás do Norman pra conversar com o Norman. Mas o Norman começa a correr porque, né, é zumbi. Ele e a sua trupe começam a correr porque todo mundo tem medo de zumbi, porque é zumbi. Aí tem uma cena que eles estão na cidade, em que as pessoas começam a atacar os zumbis. Mesmo os zumbis não atacando, mesmo os zumbis não fazendo nada. Os zumbis só estão ali, tentando conversar com o Norman. Só que, tipo, umas 200 pessoas estão dando tiro, estão esfaqueando, estão botando fogo nos zumbis. E o filme, ele faz isso de uma maneira humorística pra criança, tipo, ver, nossa, o zumbi bobalhão, o zumbi meio dessa ideia. Só que daí tem uma cena que eu acho muito. Que me toca muito também. Que uma mulher, ela descobre aonde os zumbis estão escondidos, que eles estão dentro da prefeitura. E ela sobe no carro e ela fala, ó, os zumbis estão dentro da prefeitura. Só que essa mulher, ela tá com a cara toda pintada de verde. Por causa que ela tava fazendo aquele negócio facial, né? Aquele negócio pra limpar a pele. Parecendo muito um zumbi. E aí, tipo, você se pergunta por que que as pessoas estavam atacando os zumbis e por que que não atacaram ela? Sendo que ela tava igualzinho um zumbi. E depois, quando o Norman ele sai da prefeitura e ele fala assim: ó, esse zumbi. Ó, os zumbis são amigos, eles não querem maltratar ninguém, eles não querem matar ninguém. A gente só quer acabar com a maldição da bruxa e ir embora. Aí tem toda aquela cena que, tipo, por que vocês estão atacando a gente? Por que a gente tá atacando adolescente? Por que vocês estão tacando fogo na gente? Por que a polícia tá atirando em pessoas que não fizeram nada? Em pessoas inocentes? E a gente pode pegar, cara, não é querendo militar, mano, mas pode pegar todo o lance racial que tem. Esse negócio dos imigrantes que tá acontecendo nos Estados Unidos. E o filme ele aborda sobre esse medo também. Um medo que está na sociedade por conta desse preconceito, dessa visão perturbada de que, se é um zumbi, então a gente tem que matar. Independente do que um zumbi ele é, do que ele tá fazendo, do que ele é responsável. Se ele é um zumbi, a gente tem que matar.
Se ele é um latino, a gente tem que deportar. Puta merda. Lacrei, mano. Mas é, cara. Mas é. E tipo, nossa, cara. Ah, e no final, a cidade, todo mundo larga as armas de fogo, enfim, e deixam os zumbis ficarem de boa. E aí tem outra cena, que é a cena do Norman falando com a bruxa, que é uma puta cena foda. Que a bruxa, ela tinha o mesmo problema que o Norman. Que os caras mandaram matar ela, porque ela via fantasma. A julgaram ela por bruxaria, sendo que ela nem era bruxa. E por ela ter morrido de bruxaria, deles ter tanto falado que ela era uma bruxa, ela acreditou que ela era uma. De tanto falarem que ela era má, ela virou má. Sendo que ela não era assim. Ela era uma criança de boa, que gostava de brincar com a mãe, e que nunca mais pôde ver a mãe por conta dessa situação. E ela só fica em paz, ela só consegue dormir pra sempre, quando o Norman fala pra ela que quando ela for em paz, ela vai poder rever a mãe dela, ela vai poder ser a garota no qual ela sempre foi, e não a garota no qual os outros falaram que ela tinha que ser. E nisso ela pega no sono e dorme. E também, entrando um pouquinho mais aprofundado sobre esse negócio de conseguir ficar em paz, os fantasmas no filme, eles são representados como pessoas que morreram e têm pendências. Que nem a avó dele tá no filme. E o Norman pergunta por que a avó dele não foi encontrar paz. E a avó dele fala que ela sempre prometeu que iria cuidar do Norman. Só que isso meio que é uma desculpa, vamos dizer assim. A minha interpretação, né? Ela fala que ela precisa cuidar do Norman, mas a minha interpretação é que ela não quer alcançar a paz porque ela não quer encontrar com o vô, com o marido dela, que atingiu a paz. Porque o Norman fala, né, que o marido dela tá lá, o vô dele tá lá. E ela fala, tipo, mas ele sempre gostou de dançar, eu nunca gostei de dançar. Ela dá uma desculpa assim, de tipo, lá tem umas músicas e eu não sou tão fã de música. Tipo, ela meio que desconcerta. Aí, nisso ela fala, eu tô aqui pra cuidar de você, sabe? Pra meio desconversar. Então o filme ele bate muito nessa tecla de que se você tiver alguma pendência, você vai ficar. E isso se casa muito com esse sentimento de que você tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o seu coração manda. Você não vai se aquietar enquanto não fazer. Porque se você não fizer isso, você vai ficar. Você não vai estar em paz. Então o filme ele brinca muito com isso. Enfim, eu tô contando a história de Paranorman e o que Paranorman quer dizer, mas você pegue isso, pô, tem muitas animações que tem histórias assim, sabe? Se for falar das histórias do Miyazaki, fudeu. Mas Paranorman é meu stop motion favorito. É um dos meus filmes favoritos da vida. Porque eu sempre tive meio que esse problema de que eu sempre quis seguir ser youtuber, sempre quis gravar vídeo, sempre amei câmera, sempre amei audiovisual, sempre amei música, sempre amei todo esse lance. Eu lembro que quando eu fazia terapia, eu falava muito pro. Atualmente eu ainda faço, tá? Mas eu falo, tipo, quando eu era criança. Eu lembro que eu falava muito pro meu psicólogo que eu queria muito ser normal. E o meu psicólogo falava, tipo, por que que você quer ser normal? Eu queria ter, tipo, um sonho comum, queria sonhar em fazer uma faculdade, sonhar em ter uma namorada, em formar uma família, ter uma casa, ter uns cachorros. Queria gostar de sair pra uns rolês no qual as pessoas da minha idade gostam, enfim. E depois de muita terapia e muita sessão, eu consegui largar esse pensamento, né. Porém, eu me via muito no Norman. E eu acho que é por isso que eu amava tanto quando eu era criança. E reassistindo hoje em dia, eu ainda amo essa animação, eu ainda amo esse stop motion. É isso. Um beijão pra vocês.